Eu sou o Francisco Tupi e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância de ensinar e aprender a criação de jogos. Então, cada vez mais os jogos, o game design, ele está presente nas escolas. Existem duas maneiras que os alunos eles aprendem e desenvolvem jogos. Ou dentro de disciplinas, quando para reforçar determinado conteúdo, os professores dão como atividade para a sala fazer um determinado jogo, pode ser representar num tabuleiro a questão da literatura, pode ser fazer um card game associado a próprias contas matemáticas, eventos históricos, um jogo da memória associado a personagens. E fora do contexto das disciplinas regulares, a gente também tem a oficina de jogos. Então, cada vez mais surge, as escolas elas oferecem o curso associado aos alunos poderem criar os seus jogos. Então, eu tenho uma vivência, a grande convergência da minha vida profissional é em ensinar nesta pedagogia associada à criação de jogos. Então, eu tenho uma série de pesquisas acadêmicas sobre isso, tenho uma vivência profissional como game designer e também como professor. E aí eu misturei tudo isso, eu apliquei isso e nos últimos anos eu venho facilitando a disciplina de criação de jogos para crianças e adolescentes. E nesse vídeo, então, eu quero falar essas razões, eu quero falar da importância, por que é bom a gente criar jogos. A gente ensinar os jovens a criarem seus próprios jogos. O primeiro ponto que eu quero abordar é que a importância de uma oficina de jogo extrapola o próprio jogo. A sociedade em que a gente vive, os jogos, eles fazem parte da cultura do entretenimento. A indústria de jogos, ela fatura mais do que a indústria do cinema e da música juntas. E em algum ponto, no futuro próximo, esse lucro vai ser maior que o dobro da junção do faturamento da indústria da música e do cinema. E aí, então, quando a gente trabalha com jogos, a gente escuta aquela piadinha, ensinar jogo é fácil, os alunos gostam, mas, na verdade, a gente tem que lidar com o outro oposto, porque os alunos eles chegam hipermotivados e eles precisam entender qual que é o fluxo, qual que é a dinâmica, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente consegue abordar uma série de habilidades e competências, porque o jogo, ele segue uma pedagogia de projeto. Então, você tem alguns elementos que caracterizam o jogo, seu jogo, e em cada atividade, por mais que você precisa reiterar aquilo que você já explicou, através da repetição, através da prática, o aluno ele vai tomando contato com coisas que até então pode não ter visualizado ao longo das práticas iniciais. É uma atividade que se faz em grupo, então necessita ter um foco no coletivo, e também existem uma série de outras coisas, como por exemplo, ter um contato associado a habilidades vocacionais. Então tem alunos que podem buscar gerir processos, criar as músicas, programar, desenhar. Enfim, cada demanda vai variar de acordo com o que for proposto. E a grande ideia que eu digo é que o aluno ele tem a oportunidade de deixar de ser um consumidor passivo para se tornar um produtor ativo. Cada vez mais a gente tem jogos que são gratuitos na internet ou tem itens que aparentemente são baratos, mas eu pergunto, um item de 1 centavo, 10, 50 centavos ou até mesmo $1, é caro ou é barato? Depende. Às vezes uma coisa de graça pode ser muito cara. Então a ideia é trazer um senso crítico para esse ato de jogar videogame. Videogame é bom, videogame é legal, mas tem que ser visto com um modo crítico, de modo que até quando ele jogar por lazer ou por diversão, ele não vai perder o encanto, o interesse, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo que ele joga, ele vai poder
desenvolver um olhar crítico, ele vai poder se aprofundar no conteúdo, ele vai poder aprender ao mesmo tempo que ele se diverte. E, ao mesmo tempo, ajuda a pensar o que tem por trás da indústria. Quando a gente vê um jogo terminado. A gente não sabe o processo criativo, as dificuldades, os problemas, o que foi feito para materializar aquela ideia. A gente tem uma criatividade muito privatizada. Então, a ideia é com que a gente possa retomar o processo, a iteração, o passo a passo de como se fazer as coisas, né? Pelo fato de ser um mercado, ser um produto, muito da esteira de produção acaba sendo escondida. E isso interfere diretamente no lucro. Se eu sei como fazer ou quanto fazer, eu sei se aquele preço é caro, se é barato, se vale a pena, se não vale. Então a ideia é trazer esse senso crítico. À medida que eu faço jogos, eu me interesso em como eles são feitos e eu acabo podendo avaliar melhor como que eu invisto o meu tempo jogando, as minhas escolhas, o meu hábito de jogar, reflexão daquilo que eu vejo na tela e tudo mais. Então a primeira coisa, esse aluno que chega na sala de aula, ele tem que entender uma diferença, que uma coisa é jogar e a outra é criar. Então ele pode chegar hipermotivado, querendo falar das experiências, dos jogos, jogar, mas na verdade o que a gente vai fazer não é jogar, é criar. E aí começa a ser trabalhado uma mudança da postura desse aluno frente àquilo que ele vai fazer, frente àquilo ele vai desenvolver. Então, à medida que a gente trabalha com os jogos, a gente tem uma série de habilidades e competências. Basicamente, eu coloco as habilidades e competências inovadoras da formação de inovadores e, do outro lado, habilidades e competências associadas ao jogo, que ao mesmo tempo que ele esteja produzindo o jogo, ele consiga vivenciar processos, ter uma experiência que mesmo quando a oficina acabar, que mesmo quando o período escolar acabar, ou ele fazendo a profissão que ele quiser fazer, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um professor, pode ser o que for, mas as habilidades que ele desenvolveu, ajude, acompanhe ele. Em médio prazo, quando esse aluno chegar no Enem, ele tenha já trabalhado, ele já tenha percorrido uma série de competências e habilidades no ato de criar os seus próprios jogos. Então, de um lado, a gente tem habilidades e competências inovadoras associadas ao empreendedorismo, à comunicação, uma comunicação efetiva para atingir as metas, ter uma facilidade de adaptação aos conteúdos, a liderança por influência ou uma hierarquia flexível, ou seja, cada pessoa tem uma voz ativa referente às habilidades que ela domina. Então existe um consenso de ouvir, de aceitar e também ser ouvido e ter aceito aquilo que eu falo nas coisas que eu tenho uma melhor prática, muito mais do que uma hierarquia que seja institucionalizada, uma hierarquia dura. O pensamento crítico, por que eu estou fazendo, ou como eu estou fazendo, ou o que eu vou atingir com isso, como eu posso mudar o mundo. A colaboração de rede, seja a rede local, ou seja uma rede digital, que eu possa buscar produções partilhadas de conhecimento. Então eu sei buscar uma informação com qualidade, eu posso ir na Wikipédia, eu posso ir no YouTube, eu posso ir em algum tipo de rede e trocar esse conteúdo. E aí os 3 pilares da minha oficina de Game Design, que são associados ao Game Design. Então a gente tem desde o jogo analógico até o jogo digital. O Level Design, que seria uma habilidade específica em estudar aquilo que faz o jogo ser um jogo e envolve uma série de testes, de protótipos, que aí já é a própria questão da gestão dos processos. Então, eu ter qualidade naquilo que eu faço, como eu faço, buscando sempre o melhor. Eu ter uma pesquisa de informação, ter uma pesquisa de opinião com quem está fazendo esse jogo. E também a parte de narrativa, do storytelling, da linguagem simbólica, metafórica, a escrita criativa. Então, tudo isso eu busco trabalhar, eu busco criar um ecossistema criativo, onde o professor ele é muito mais do que um facilitador, um provocador,
E os alunos, eles são encorajados a exercitarem a criatividade, mas não uma criatividade de elucubração, de ficar tendo ideias ao léu, muito pelo contrário, uma criatividade frutífera, que aquilo que seja pensado encontre um meio de ser realizado. Aquilo que o jogo tem para ensinar. Na verdade, o jogo ele tem três níveis de literacia, ou seja, a linguagem que está intimamente associada a ele. Então, a primeira é, quando a gente vai jogar, a gente precisa aprender como o jogo funciona. Se a gente não aprender, a gente não consegue jogar. Então, por si só, o jogo ele já é uma máquina, ele já é um sistema de aprendizado. A segunda é quando eu consigo jogar e criar explicações sobre esse jogo. Então, no momento que eu crio toda uma argumentação, no momento que eu crio toda uma reflexão, eu consigo debater, eu consigo expor a minha ideia, eu já estou num segundo passo, num segundo nível de literacia. E a terceira literacia está associada diretamente ao fato de eu conseguir fazer os meus próprios jogos. De eu criar o jogo, de eu colocar a mão na massa, de eu fazer uma engenharia reversa, de eu conseguir traduzir uma ideia em formato de um jogo. Seja um jogo analógico, seja um jogo digital, valendo-me dos recursos que eu tenho. Então, primeiramente, o jogo, ele é algo que tem uma frase muito boa que explica isso, que diz o seguinte: se você quer entender uma sociedade, o momento que a sociedade está, ou estava, joga os jogos que ela criou. Então, o jogo é algo que acompanha o homem anterior à própria cultura. Alguns autores propõem que alguns animais conhecem a questão do lúdico, de algo próximo a um jogo, de uma simulação para treinar. O Gregory Bateson associa isso com os macacos num num zoológico, que ele observava que eles brincavam de lutar. Eles sabiam que eles não estavam lutando, mas ao mesmo tempo eles precisavam daquele exercício para poder treinar as habilidades de pulo, de defesa, de mordida. Então a gente tem alguns exemplos de jogos aqui que evoluem da flecha. E aí você tem alguns caminhos. Durante a humanidade foi evoluindo. Durante o nível técnico, as técnicas de artesanato, o nível tecnológico reflete o nível de jogo que a sociedade tem. Hoje em dia a gente vê os jogos como um catequizador, como um evangelizador, no sentido de divulgação, no sentido de fazer com que a sociedade se acostume com alguns tipos diferentes de tecnologia. Então a gente pode ver o exemplo do Kinect, desses tipos de controles que não são associados a joysticks, e graças à movimentação, a própria questão da tela touch. Então, geralmente uma tecnologia, alguns tipos de tecnologia, elas entram na sociedade através dos jogos. Então, por exemplo, se a gente pegar um jogo do Antigo Egito, a gente vai ver a cultura que ali está representada, os materiais que eram feitos os jogos, as formas geométricas, os símbolos, as cores. E do mesmo modo, os jogos hoje, o que esses jogos eles significam? Como esses jogos evoluíram? Como era um personagem no passado? Como ele era representado e como ele é representado hoje? Qual que é a tecnologia que está por trás daquilo? Ou o que aquela tecnologia foi capaz de prover em relação ao jogo? E da mesma maneira, o suporte, igual a gente vê aqui, a evolução do joystick. Então, o jogo ele acaba sendo um espelho do momento que criou ele. No momento que a gente conversa sobre um jogo, a gente tem muito a aprender. Os alunos têm uma grande vivência nisso, têm muitas opiniões, e é super bacana poder ouvir, poder entender qual que é o ponto de vista que eles têm. É o que eu sempre digo, para se trabalhar com jogo não precisa ter um console na sala de aula. Só de falar, de fazer uma arte, de escrever um texto, de promover um debate, isso acaba sendo um fator muito bacana, um fator muito, como diz na educomunicação, um fator de equalização entre os atores envolvidos, sejam alunos, professores, gestores.
Então o jogo ele pode ter esse caráter e desenvolver um empoderamento, desenvolver um nível de diálogo, um nível de discurso e ao mesmo tempo fazer com que o mundo fora da escola consiga reverberar dentro da escola, que sejam derrubadas esses tipos de barreiras. Eu costumo misturar nas minhas oficinas tanto a prática do jogo analógico e o jogo digital. Seja jogando os jogos e a partir daí fazendo uma série de análises, sejam criando esses jogos e fazendo uma ligação entre o jogo analógico e o jogo digital. Então, a ideia é buscar as razões que fazem o jogo ser um jogo. E como que alguns jogos, apesar de muito diferentes, mesmo com plataformas, mesmo com sistemas diferentes, a gente consegue, ao refletir, ver que eles existem um aspecto muito semelhante entre eles. Então a ideia, independente dos recursos que eu esteja usando, é promover a reflexão. A reflexão do impacto desse jogo na sociedade, mas a reflexão também de como fazer que esse jogo ele se torne realidade. Qual que é o protótipo, qual que é o caminho que eu vou fazer para que esse jogo venha a se tornar de fato realidade. Eu posso fazer um rascunho no papel, eu posso usar papel picado, depois eu posso usar argila, depois eu posso usar material reciclado. Não importa. O importante é que eu consiga jogar, é que eu consiga materializar a minha ideia. Algo que eu também costumo fazer está associado na percepção que o meu aluno tem. Então, eu parto do pressuposto do jogo que ele já traz dentro de si, que ele já está acostumado. E a partir da vivência, do modo que ele vê o mundo, do modo que ele vê o jogo, do modo que ele usa o jogo no seu cotidiano, eu consiga puxar isso como um gancho inicial. E aí, a partir desse momento, eu consiga explicar esse jogo, eu consiga definir o que esse jogo tem a oferecer na vida dele, e ele consiga pegar esses elementos que ele tem, que reverberam no interior dele, na essência dele, sobre o jogo, e ele consiga aplicar isso no modo que ele cria o jogo. Então, nesse momento, eu começo a explicar já questões mesmo associadas do game design. A gente desmonta o jogo, a gente vê o que faz o jogo ser um jogo. Eu explico as partes associadas tanto à mecânica quanto as partes associadas à narrativa. Então, na mecânica do jogo, eu explico o que é uma regra, quando a regra é fixa, a regra não é fixa. As recompensas, recompensa, punição que o jogo pode oferecer. Elementos de negociação, de estratégia, mostrando que com isso nunca eu posso ter duas partidas de um mesmo jogo iguais, porque com isso, com essas 3 variáveis, eu tenho todo um provisionamento para que o jogo ele seja envolvente, para que o jogo ele crie uma imersão. E além disso também tem a questão do desenvolvimento da narrativa, desde a jornada do herói, a questão da narrativa emergente, a narrativa embutida. Então aquela narrativa que está dentro do jogo e a narrativa que eu interpreto, aquela narrativa que faz um sentido para mim. Então, como que eu posso criar uma narrativa, como que eu posso criar uma narrativa reflexiva? E aí, a partir disso, a gente dialoga tanto com o que a gente cria, quanto referências ligadas não só a jogos, mas podem ser associadas a quadrinhos, músicas, ópera, teatro. Então, acaba sendo algo que extrapola o próprio jogo em si. E com isso, o aluno ele aprenda a pesquisar, a ir atrás da referência, filtrar a referência, saber como utilizar uma referência. As próprias questões estéticas associadas à arte, às escolas da arte. Obviamente, quando a gente desenvolve algo, por mais que eu não esteja interessado ou o meu foco não seja o resultado final e sim o processo desse aluno, a minha meta,
O meu objetivo é o processo que esse aluno faz. Então, independente de como eu crio a oficina ou os resultados que vão ser obtidos, eu busco criar uma progressão. Então, se eu começo no analógico, como que o analógico eu vou fazer uma transição para o digital e eu posso voltar para o analógico? Ou eu só esteja no digital, mas se eu trabalhar com level design, como que eu faço, que eu meço a evolução que esse aluno teve? E aí, para medir essa avaliação, a primeira parte, num planejamento, é criada uma progressão desse conteúdo e depois critérios de avaliação. Não critérios de avaliação em nota, mas critérios que eu uso, inclusive, em relação a mim mesmo. Se eu conseguir atingir minhas metas, se o que era para os alunos aprenderem em relação a habilidades e competências, eles de fato conseguiram atingir. E com isso eu consigo ter margem para poder desenvolver e aprofundar os trabalhos as próximas vezes que eu estiver aplicando, criando e tudo mais. Algo muito legal de criar os jogos é estar inserido dentro do ambiente da cultura maker, do do it yourself, dos espaço makers, dos Fab Labs, daquilo que seja. Porque o que acontece? No momento que o aluno ele produz conteúdo, ele está criando algo que pode sim ser usado em algum contexto, seja no contexto escolar, seja no contexto da comunidade. Então a ideia é que a produção de jogos também ela sirva para transformar o espaço da escola. Que os professores ou que a comunidade saiba dessas potencialidades e possa buscar os alunos, procurar os alunos, para que eles criem jogos em função das demandas que existam. Então, nada impede que um professor de uma disciplina X ou Y vá atrás desses alunos e busque demandas necessárias para que esses alunos possam fazer jogos e ajudar eles criarem novos tipos de conteúdos para a escola. Então, a sensação de pertencimento, a sensação de poder trabalhar, poder criar algo para esse aluno é algo indescritível. O que eu posso dizer do que eu já presenciei é algo que muda a postura, muda o envolvimento deles com a instituição e também muda o próprio relacionamento da escola. Às vezes a escola quer um jogo específico, quer um conteúdo específico, que ou tem que comprar ou às vezes nem existe. E com isso consegue se trabalhar uma questão de prazos, metas, demandas, né? E pode-se tanto os jogos digitais quanto os jogos analógicos. Sem contar o envolvimento que esse aluno ele vai ter em relação às técnicas envolvidas, a como ele vai se aprofundar, como que ele vai sentir orgulho de si, do trabalho dele, como que ele vai precisar se lapidar, aprender melhor. Então, e quando eu falo da questão de criação, não é nada exagerado. Óbvio que se uma escola tiver uma impressora 3D, ou mesmo você pode alugar uma impressora 3D, esse aluno ele vai precisar fazer uma modelagem ou pesquisar um modelo pronto, mas algumas coisas podem ser feitas com material reciclado, montando e desmontando materiais, pode associar outros cursos, como um curso de robótica ou outras disciplinas, e os professores juntos colocarem a mão na massa com os alunos. Então, é a ideia, assim, do empoderamento, do protagonismo, de ser uma habilidade que o jovem tem, ele joga, ele conhece. Então, da mesma maneira, da mesma forma, que isso possa causar um impacto, uma transformação no mundo que ele está inserido. Eu concluo aqui a minha fala. Como eu sempre digo, para o ensino não existe game over. Num conteúdo desse, numa oficina dessa, não existe fim. Quanto mais a gente pratica, mais a gente avança. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de poder conversar comigo. Segue aí meu Twitter, o meu e-mail, Francisco Tupi. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.